Olá, meus amigos, estamos começando mais um Fala Farid de hoje. O nosso assunto de hoje é a causa animal. Eu trouxe uma pessoa especial aqui para falar sobre a atuação das associações e entidades de proteção aos animais. E a gente vai estar falando muito sobre esse assunto hoje. Vamos ter uma abordagem bem particular sobre alguns casos. Então, eu gostaria que vocês nos assistissem com bastante atenção, porque alguns casos que a gente vai mostrar hoje, se não sensibilizar as pessoas com a importância da causa animal, eu não sei mais o que pode sensibilizar. Ana, bem-vinda ao nosso Fala Farid de hoje. Boa tarde, obrigada pelo convite. É uma honra a gente estar aqui falando um pouquinho e passando essa informação da importância da causa animal aqui em Chapecó hoje. E pode ficar tranquilo que o nosso podcast aqui ele é caseiro, ele é feito meio a facão aqui. Quando eu e o rapaz chegamos aqui, era tudo mato aqui. Nós desbravamos aqui, arrumando, fazendo da forma que dá. Porque a gente não tem, eu sempre digo, não tem intimidade nenhuma com essa questão de mídia. A gente está fazendo e aprendendo porque alguns talentos que a gente descobre que tinha e nem sabia que tinha. Mas aí o pessoal diz, não, você é boa nisso, vai e faz. Então, o nosso é diferenciado nesse sentido. A gente não é profissional da área da comunicação, mas a gente sabe se comunicar. Meio que aos trancos e barrancos, às vezes, errando, acertando, mas a gente faz o que dá. Eu quero que você conte para mim sobre a associação de vocês, há quanto tempo que ela existe e quantas entidades nós temos hoje na cidade que tem essa pauta da proteção aos animais. Então, a nossa ONG, a Proteção Animal Chapecó, ela já existe há 4 anos. Tá? Hoje, em Chapecó, nós temos 7 ONGs que atuam na causa animal. Algumas delas são focadas em alguns trabalhos voltados para castrações, outras são voltadas para atendimento veterinário, para alimentação de animais. Então, tipo assim, todas elas sempre estão engajadas pelo mesmo objetivo, que é o bem-estar do animal. Né? A nossa ela é mais focada para castrações, atendimentos veterinários e também orientações, né? Que às vezes a gente faz palestras para estar orientando a população o que é bem-estar, o que é maus tratos, né? Que hoje é muito forte a parte de maus tratos. O pessoal vem cada dia mais entendendo o que é maus tratos, né? E o que é qualidade de vida, principalmente para os animais. E hoje já tem um amparo legal nessa questão dos maus tratos, né? Uma punição. Me falha a memória agora da questão de período, mas eu sei que o tutor que não tratar bem o seu animal, ele pode vir a ser preso por maus tratos, né? Ele pode ser enquadrado, né? Sim, hoje nós temos a lei municipal, que é a 638, né? Que ela enquadra vários itens configurando maus tratos, né? Alguns deles corda curta, hoje tem que ser uma corrente no mínimo de 2 metros de comprimento para cima, né? Ter um abrigo adequado, livre de estresse, medo, né? Alimentação adequada, um local limpo. Esses são os tópicos mais assim, importantes que, nas denúncias, a maioria das vezes, os fiscais que fazem essa averiguação se encontram nos locais, né? Tá, e a denúncia, como é que é feito? Eu estou vendo um animal que está em situação de perigo ali. Eu tenho um número específico para me ligar ou eu ligo para essas entidades? Como é que é feito hoje? Na verdade, hoje você pode estar ligando para o 190, né? Para o 153, a Guarda Municipal também. Eles hoje têm uma parceria junto ao NAPA, que é um órgão do município, né? Que faz essa fiscalização. Tá. Me fala sobre o NAPA especificamente. Qual é a função dele hoje, que eu não sei exatamente, então você fala para mim. E qual é a atuação e qual a parceria do NAPA com as ONGs hoje? O NAPA ele foi criado há 2 anos e meio, né? E o intuito do NAPA é para castrações e conscientização da população, né? Hoje eles já têm um trabalho voltado para também atendimento veterinário, pequenos atendimentos, né? Que tem os veterinários que foram contratados pelo NAPA.
E para as ONGs, eles fazem o trabalho de castrações, né? Porque como é focado o projeto para castração, as ONGs, então, elas ganham algumas castrações por mês, onde eles levam esses animais que às vezes são recolhidos, animais que estão abandonados, ou algum pedido que vem até a ONG para a gente estar encaminhando para o NAPA, e daí eles fazem o processo de castração. Você acha que o NAPA hoje teria como se ampliar essa ação dele, tornar ele mais abrangente? Teria que se fazer o quê? Juntar as entidades e ver as demandas e fazer um projeto? Como é que a gente poderia pensar um NAPA mais atuante, de repente? Sim. Né? Teve uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás que, tipo o IBGE para as pessoas, fizeram para o levantamento dos animais, tá? Nacionalmente. E nessa pesquisa, eles calculam mais ou menos anual, referente à população da cidade, para ver, no mínimo, quantos animais você precisaria castrar no ano para começar a ter um leve controle populacional, né? Então, para a quantidade de moradores que existe em Chapecó, teria que ser, no mínimo, 6.000 castrações ano, tá? Esse ano, eu fiquei sabendo que o NAPA vai estar realizando, se não me engano, 2.800 castrações ano, né? Então, não chega nem a metade do que deveria alcançar, né? E fora os trabalhos das ONGs, que também fazem castrações por conta, pagam das suas... como eu vou te dizer, seus próprios recursos, né? Que às vezes fazem através de eventos, brechós, vendas de pizzas, para conseguir eu ia te questionar isso. Como é que a entidade de vocês, hoje, ela sobrevive? Ela sobrevive de doações. Totalmente doações. Totalmente doações. Tá. E como é que eu, uma pessoa, um cidadão comum de Chapecó, posso contribuir? Eu não sou militante da causa animal, não me envolvo, mas eu quero contribuir de alguma forma. Sim. Como é que eu posso estar contribuindo com esses eventos de vocês de alguma forma? Então, a gente tem brechós. Hoje nós temos um brechó fixo, né? Ele fica onde? Ele fica ali no Palmital. E na Rua Pascoal Cortellini, 601. Então, ali a gente recebe as doações, né? E a gente faz todo um trabalho de triagem dessas peças que chegam até nós. E uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, a gente promove um brechó para justamente arrecadar verba para estar fazendo principalmente pagamento de clínicas, né? Porque hoje todas as ONGs têm dívidas em clínicas, isso aí é fato. Sim. Né? E às vezes a gente faz também vendas de rifas, fazemos vendas de pizza, né? Tudo que agregue para a gente estar fazendo essa arrecadação e estar auxiliando animais, ou estar pagando as contas, ou comprando ração também, porque para os lares temporários a gente precisa fornecer também a alimentação para esses animais, né? E é como a maioria das ONGs sobrevivem aqui em Chapecó. Essa questão dos lares temporários, a pessoa se habilita a ficar um tempo com o animal até que consiga-se uma família para ele, é isso? Isso, é. E aí a ONG que está passando esse animal para esse lar temporário, ela se compromete a fornecer alimentação durante esse período. Isso. Realmente é trabalhoso, custoso. Além da alimentação, às vezes precisa de medicação, porque a gente tem que desverminar esse animal, a gente tem que vacinar contra as viroses, a gente tem que castrar esse animal, né? É uma das regras da nossa ONG, não doar animal que não esteja castrado, né? Então, a gente primeiro reabilita esse animal, depois a gente encaminha ele para castração, e depois ele vai para um lar temporário, né? Daí a gente dá todo o suporte nesse período, aí até levar ele em feirinhas, né, para doações, até ele ser relocado para uma família definitiva. Porque eu percebo que, embora tenhamos aí, então, 7 ONGs, né? 7 entidades, é um lugar comum em todas elas, e é um ciclo vicioso, assim, que eu percebo, que as voluntárias, as protetoras, elas acabam recolhendo, sendo solicitadas, recolhem animais que estão em necessidade e muitas vezes doentes. Nós vamos daqui a pouco mostrar alguns casos.
e acaba que elas assumem uma dívida com clínicas e elas ficam com o seu pendura lá nas clínicas. E há é uma sobrecarga que eu vejo, assim, que quando você conversa com N voluntárias dessa causa, você vê sempre um olhar de, ai, estou cansada. Porque estou cansada, assim, de tanto a falta de consciência das pessoas. Sim. E a falta de suporte, porque daí fica você ali com uma dívida enorme e não tem como, porque do meu ponto de vista, vira uma bola de neve, porque você não vai simplesmente recolher aquele animal que está machucado, que está doente, e não levar para um cuidado. Sim. E aí quem vai pagar? A clínica precisa receber, né? O profissional que está trabalhando, ele precisa receber. E tem N medicamentos e coisa que vai ser utilizado que tem um custo. Sim. E muitas vezes o custo é alto, dependendo da enfermidade do animal. Então, alguém vai ter que custear isso. E, geralmente, quem está abraçando isso são as voluntárias. E aí, é injusto. É injusto, né? Mas, assim, é o coração... uma voluntária me dizia assim, é o coração de mãe. E eu realmente entendo. Como eu estava te falando antes, tudo isso que vocês veem no dia a dia com os animais, eu já vi em pessoas. Não estou equiparando, mas assim, eu tenho uma ideia do quão difícil é você chegar numa situação e não fazer nada. Sim. E aí eu queria te perguntar sobre a questão da aldeia, porque, como eu te falei, eu vivi muitos anos aqui, até ir embora, e depois voltei a coisa de 4 anos que eu voltei para cá. E do meu tempo, a aldeia era a sede de Trentin, famosa pelos bailes e tudo mais, né? Mas, enfim, como é que se criou essa questão desses animais abandonados na aldeia? O que acontece? Virou um lugar de desova? O que aconteceu ali? Me conta, eu que estive fora aqui. Exatamente. Hoje existem 4 aldeias, né, em Chapecó, e todas elas têm voluntárias que dão suporte para os animais, né? E o que acontece? As pessoas largam nas proximidades das aldeias e aqueles animais acabam indo para as aldeias. Então, a gente já conversou várias vezes. Hoje, tem ONGs específicas que vão para as aldeias. Eu acompanho de alguns, E, então, tem todo um trabalho de conversar com as pessoas, de orientação, né? Mas a maioria desses animais, eles não são das aldeias. Eles vieram de fora. Então, alguém que deixou nas proximidades, por quê? O que é o abandono de um animal? Como que funciona, né? Você adota um cachorrinho pequenininho, um filhotinho. Ai, que bonitinho, que lindinho, eu vou dar para o meu filho esse animalzinho, né? E o que acontece? Esse animal vai crescer, ele vai dar despesas. A tua criança vai crescer também, vai chegar um ponto que ela não vai ter mais aquela curiosidade de brincar com o animalzinho, de ficar interagindo com ele. E daí o que eles fazem? Como não serve mais, é mais fácil descartar aquele animal, porque ele só está dando gasto, né? Principalmente quando o animal fica doente. Aí eles não querem custear os gastos, então é mais fácil abandonar, se alguém não assume aquele animal, né? Então, acontece muito isso, das pessoas desovarem os animais nessas regiões próximas das aldeias e vão acumulando. Daí, casos de sarna, casos de TVT, casos de sinomose, de parvovirose, né? Isso hoje são problemas de saúde pública. Né? Então, não envolve só o animal, porque tem algumas doenças que passam para os animais, né? É dos animais para as pessoas. Sim. Né? Então, é muito sério, sabe? E as pessoas não estão... algumas já estão se conscientizando, mas ainda a maioria não tem essa conscientização da importância de você ter um animal saudável próximo de pessoas. E, assim, essa questão da desova na aldeia e nas aldeias... Vocês têm um diálogo com as lideranças das aldeias para uma parceria, assim, a gente vai ajudar, porque a gente sabe que não tem o que fazer, as pessoas vêm aqui, independente da gente... Não tem como monitorar, talvez... Sim. Hoje a nossa ONG não está atuando dentro das aldeias, tá? Já atuei há muito tempo atrás, então hoje são 2 outras ONGs que atuam, mas na época que a gente ia para a aldeia,
a gente conversava com o cacique, né? Porque daí ele tinha que autorizar a entrada nossa. A gente passava para eles, isso continua da mesma forma, né? O que vai ser feito. Então, assim, hoje tem uma parceria entre as autoridades e as ONGs, né? Que isso é muito importante. É uma questão até de diplomacia, né? Porque Sim. você não, a aldeia é um território, né, estabelecido Sim. deles, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também de, a gente tem que ir lá fazer. Não, mas espera aí, vamos conversar com as lideranças, né? O que a gente está fazendo e o que eles nos autorizam, Sim, né? exatamente. Porque aí a gente não fere os direitos de um em benefício do direito de outro também, né? Porque a gente está pensando no animal, mas tem que pensar que ali é o habitat daquelas pessoas, né? E muitos não gostam dessa interferência do branco, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa. São duas situações bem delicadas que a gente tem que pensar também dos dois lados, né? Porque, de uma maneira, a gente está tentando. Né? Vocês estão tentando solucionar um problema gerado por terceiros. Que se virou um caos. Uma coisa bizarra, assim. A aldeia, lugar de desova. Então, assim, vocês tentam solucionar esse trabalho, mas aí também temos que pensar em quem está lá, porque interfere na vida deles, na rotina deles, né? Então, é algo que se pensa em duas vias. Eu, do meu ponto de vista, eu tenho uma visão assim, porque eu vejo que você me falava assim que tem pedidos de ajuda em todas as horas do dia, né? Então é de madrugada, o dia inteiro se tiver um pronto-socorro de atendimento. E, do meu ponto de vista, eu acho Chapecó querendo ser uma cidade à frente. Pensando à frente, eu acho que lá na frente a gente tem que pensar num projeto de um pronto-socorro municipal para animais. Porque o que acontece? Se eu estou andando na rua e vejo um cachorro que é atropelado, às vezes você consegue identificar a pessoa. Se é uma pessoa com um pouco mais de consciência, ela mesma vai recolher, foi um acidente, recolher aquele animal, vai arcar com as despesas. Mas a gente sabe que a porcentagem disso é bem pequena. É a nossa realidade. É bem pequena. Não, fugi, atropelei um cachorro, meto o pé. Então, a pessoa não quer saber de assumir o compromisso. Vou me incomodar. Mas, gente, é uma vidinha. Uma vidinha, uma criaturinha que você atropelou, né? Mas a realidade que se apresenta é outra. As pessoas fogem à sua responsabilidade o máximo que podem. Então, do meu ponto de vista, a gente tem que pensar... E, assim, o que dá certo em Chapecó, e se essa ideia que eu vou te falar der certo, eu acredito que a gente estaria começando uma coisa que se espalharia por toda a região. Um pronto-socorro de animais. Aconteceu um atropelamento ali. Eu encontrei, o cara não parou o carro e foi embora e está lá o animal. Em vez de eu ter que chamar as voluntárias que não têm recurso, que tem que tirar do seu bolso, porque eu não crio alguma coisa pública disso. Que eu possa ligar. É a mesma coisa que eu ligo para um SAMU, eu ligo para um número específico, eles vêm recolher e levam para uma clínica municipal, mas é um sonho meu, assim, entende? Porque se você pensa numa Chapecó crescendo, se desenvolvendo, isso não é Chapecó só como estrutura, mas como pessoas, como um todo. E isso envolve também os animais, porque o que acontece? Eu estou melhorando a qualidade de vida das pessoas através dos animais. Porque o animal está ali em risco, às vezes ele tem dono, o dono vai arcar com isso, tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que pensar numa política pública voltada para esse problema. É um problema? É. E não é justo sobrecarregar as voluntárias sempre. O que acaba acontecendo? Aconteceu um atropelamento, chama-se alguém dessas associações, vai lá, recolhe, e quem fica com a dívida? Ou a pessoa que chamou ou a voluntária. Todo mundo, menos a pessoa que causou o problema. Sim, exatamente. Então, isso que é uma acontece. via que sabe, é ridículo, mas é o que acontece. Então, assim, de repente, daqui a pouco, a gente fazer um projeto de lei e pensar numa estrutura, pensar num lugar, pensar um lugar que a gente possa levar os nossos animais que estão doentes, né? Uma coisa municipal mesmo, um pronto-socorro municipal de animais, e que a gente possa ter esse serviço específico. Eu acho que não é uma coisa tão utópica, mas eu acho que funcionaria maravilhosamente bem, tiraria a sobrecarga de todas as entidades, ainda teria todo um trabalho a ser feito, a gente sabe disso. Mas essa parte, que é onde que se perde muitos animais, e inclusive às vezes são animais... foi atropelado na frente da casa do tutor, por um
uma infelicidade, fugiu. Porque às vezes a gente cuida, mas eles fogem do mesmo jeito. Então, fugiu, foi atropelado. Então, assim, a gente está cuidando do cidadão através do bichinho também. Então, é uma coisa meio utópica da minha parte, mas nem tanto. Porque eu acho que se funciona em outros lugares aqui, pode funcionar também. Sim. Né? Uma referência aqui na região é Navegantes. Ela tem isso que você acabou de comentar. Né? Então, um dos meus projetos, que isso é um projeto já que eu tenho de tempo, não é de agora, né? Por isso que eu estou fazendo medicina veterinária, porque é um projeto que eu já idealizo ele na minha cabeça, que é um centro de recuperação aqui em Chapecó, que é justamente isso. É trabalhar com esses animais que foram atropelados, ter um atendimento 24 horas, ter um carro que socorra esse animal com pessoas especializadas, justamente para fazer esse atendimento. É um animal de rua, né? Onde você pode criar o quê? Extensões com as universidades. Hoje as universidades precisam de aulas práticas. Exatamente. E, às vezes, se tem a faculdade da medicina veterinária, precisa-se do trabalho. Exatamente. E vai ter estagiários, voluntários, as horas que eles têm que cumprir. Então, assim, é algo que não é tão absurdo, é só botar em prática, criar um projeto e a coisa pode acontecer e pode funcionar muito bem. E que nem eu te disse, se funciona... Chapecó é referência aqui para a região. Sim. Se funcionar aqui, é algo que vai enraizar, vai expandir para as outras cidades. Sim. Porque tudo que funciona muito bem em Chapecó serve como referência para as cidades vizinhas. Então, a gente vai estar criando uma coisa que daqui a pouco vai frutificar e nós vamos mudar uma realidade. Sim. Mas tem que começar. E começa tendo um projeto. Exatamente. E essas parcerias com as universidades é fantástico. Acontecerão naturalmente. Exatamente. Né? então, acho muito importante mesmo um projeto desse. Isso é uma coisa que a gente já vem discutindo há bastante tempo, até com profissionais, já tem, digamos assim, profissionais veterinários que querem ser voluntários, sabe? Que querem atuar. E a gente sabe que a demanda que vem para as ONGs é enorme, como eu te falei. Todos os dias, todo mundo recebe vários tipos de pedido e dói para nós ter que dizer um não. Porque você deixa, às vezes você tem que escolher entre esse caso e aquele caso, qual que você vai optar em escolher. Né? E isso é muito frustrante para nós que estamos na causa animal, ver estar com aquela situação e não poder resolver. Porque tudo envolve dinheiro, infelizmente. Né? E hoje, um atendimento veterinário não é barato, a gente sabe. Né? Então, realmente, as protetoras, eu vivencio várias casas de protetoras que eu vou, que eu visito, né? E a gente vê a dificuldade delas. E fora o cansaço, como você falou, elas estão exaustas. Né? Tem muitas delas que já está afetando até a parte emocional. Sim, e isso certeza. É um problema muito sério, que é uma coisa que eu bato assim numa tecla, que nós precisamos também dar uma assistência de profissionais para essas protetoras, sabe? Emocionalmente. Porque realmente mexe com o emocional delas, de, às vezes, não poder ajudar aquele animal e acabam ficando depressivas, com problemas de saúde. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Sim. Não, a causa animal ela não está sozinha, né? E aí eu conversava ontem à noite com uma colega minha que é veterinária há mais de 20 anos e ela me dizia, tu vai ler, que eu comento com ela alguns tópicos, daí eu disse, amanhã eu vou levar uma moça que está estudando veterinária e ela é da causa animal e tal. Daí ela me questionou N coisas, porque assim, na época de campanha, tem muita gente que ergue essa bandeira, mas a gente sabe que na realidade não atua. E isso, como eu te disse, eu passei 20 anos fora de Chapecó, mas eu sempre estive acompanhando. E eu vi muita gente se eleger botando essa bandeira também da causa animal, mas na prática nunca fez nada. Sim. Só ergueu a bandeira e a gente sabe que dá voto. Então, assim, disse, não, essa pessoa que eu estou trazendo não é uma pessoa desse nível, porque é uma pessoa que não é política. É uma pessoa da causa que realmente leva essa bandeira a ferro e fogo. Essa é uma pessoa que atua mesmo. Então, por isso que eu convidei para que venha, porque é alguém que não está ali para ganhar votos. Porque ela me dizia assim, tu sabe que a causa animal tem muita gente que é solidária e acaba que isso dá votos. Então, muita gente
ergue essa bandeira nessa época. Depois desaparece. Esquece. Mas eu realmente já vi muita gente fazer isso, mas eu disse, não, esse caso não é o caso dessa moça que eu estou levando amanhã. Porque aí ela me falou o seguinte, ela me disse que já trabalhou com um projeto em Curitiba, que o que eles faziam? Um fato é que a gente... as parcerias, geralmente, com a prefeitura, com o NAPA, são na questão da castração, né? E é um foco que eu estava discutindo contigo antes, que se foca mais na castração da fêmea, quando eu acho que deveria ser o macho, porque enquanto a fêmea está ali 4 meses prenha, ela não está reproduzindo. Mas esse macho, em 4 meses, que não está castrado, quantas fêmeas ele pode estar emprenhando, né? Sim. Então, eu acho que prioridade seria especificamente os machos, né? Mas ela me chamou a atenção do seguinte... a castração de animais errantes. Porque, por exemplo, você sabe que num bairro X tem um bandinho lá que está estabelecido. Então, eu vou lá, pego os machos daquele bando, castro e levo de volta. Infelizmente, por que eu largo de volta? De alguma forma, ele está sobrevivendo. Ele está comendo o resto, ele está se abrigando. Porque o que acontece? O que a gente vê é que as pessoas recolhem o animal, ele é castrado, e daí fica na função de conseguir um lar, ou fica nesse lar temporário, ou fica na mão das voluntárias, e aí você pega a voluntária com 18 cachorros no pátio de casa, que daí já é um problema já de saúde pública também, questão de vizinhos e tudo mais. E, então, 18 é pouco, porque tem protetoras que têm 50, tem 80 animais nas suas casas. Então, imagina o quanto isso é injusto também. Sim, né? Porque não tem qualidade de vida nem para os animais e nem para a pessoa. E eu, como vizinha, digo que também, eu assim, eu trabalho com muita coisa que eu preciso de concentração. Sim. Se você mora do lado de uma casa dessas, dificilmente você consegue se concentrar em alguns horários, porque quando o bando se agita, Sim, acabou, todos, né? Então, assim, é ruim para todo mundo. Vamos ser bem sinceros, é ruim para todo mundo. Então, o que acontece? Seria de castrar esse animal errante e devolver ali de volta para a rua. Não é o ideal, não é. A gente gostaria que tivesse um lar, mas você sobrecarrega as pessoas de uma forma que é indigna para o animal e que é indigna para a pessoa também. Então, que nem ela me dizia, se você castra um animal errante e devolve, ele não vai se reproduzir. Então, você está mexendo também com esse ciclo de reprodução desses animais que estão na rua. Porque aí ela me chamou a atenção pelo seguinte, muitas campanhas e muitas campanhas eleitorais também, eles focam vamos fazer a castração de animais de pessoas carentes. Por quê? Porque aí você alinhava também com o voto daquela família que se sente agradecido. Sim. Porque ele Então, você só pensa naquela pessoa que tem um animalzinho, mas é aquele que não tem tutor e que está largado. Então, há que se pensar também, olhar diferente, né? Então, ali eu elimino um possível reprodutor, solto ele na rua até que a gente pense como depois tirar da rua. Porque o que acontece? A gente vê, muitas vezes, tem os bandos estabelecidos e também tem os animais que já são comunitários. Uhum. Então, de uma forma ou outra, eles estão sobrevivendo. Não é o ideal, a gente sabe que não é, mas é uma situação a se pensar em também castrar e devolver até segunda. Eles vão estar em risco de ser... Sim, todos estão. Sim. A gente não tem que Isso fazer. A gente chama de buscativa nos bairros, né? Que daí a gente faz um mapeamento de quantos animais tem, tanto de famílias de baixa renda como animais de rua. Então, daí você faz uma castração em massa naquele bairro. Independente de ter dono, ter tutor ou não. Isso, exatamente, entendeu? Por isso que a gente, um objetivo nosso também é o quê? Fazer esse mapeamento na cidade, isso é importantíssimo. Nós temos que saber hoje quantos animais existem em Chapecó, quantos tem família que tem tutores e quantos são animais. O primeiro passo é esse. Você saber quantos animais existem. Tem uma estimativa, porque se você não tiver números, você não sabe com o que trabalhar. Exatamente. Né? Então, tipo assim, isso eu estava comentando essa semana, a gente precisa desse trabalho eficaz, né? Uma sugestão que a gente vai estar colocando é trabalhar com as agentes de saúde. Uhum. Porque as agentes de saúde já estão todos os dias
Sim, eu nas sempre casas, falo isso, né? Então, elas são... só vão fazer um mapeamento. Quantos animais tem, quantos machos, quantos são castrados, quantas fêmeas, né? Porque você tendo esse levantamento, você consegue fazer essa busca ativa. Ah, nesse bairro eu tenho 100 machos e 50 fêmeas. Então, vamos castrar primeiro todos os machos. Eu também concordo com você isso. Castrando os machos, eles às vezes vão em bairros longes, porque sentem, né, o odor da cadela no cio e vai até atrás. Lá, entendeu? Então, tipo assim, e a cachorra, ela demora de 5 a 6 meses para entrar no cio novamente. Então, você tem um tempo. Tem um tempo. Nesses 5 meses, você olha quantos machos você pode castrar e daí, em seguida, você castra a fêmea, né? Então, é um trabalho efetivo que vai dar resultado, que você vê a coisa funcionando, né? E realmente hoje eu digo que a causa animal em Chapecó está enxugando gelo. Porque você castra uma, no dia seguinte aparece 10 para castrar, né? Então, realmente, a gente precisa de políticas públicas eficazes, que realmente tenham um olhar para a causa animal, mas assim, ó, que prático, que resolva, né? E as agentes de saúde seria fantástico, né? Elas já estão treinadas, elas já conhecem os moradores do seu bairro, que elas estão ali todo dia. Então, seria mais uma anotação que ela colocaria na sua fichinha ali, né? No seu prontuário ali do dia, né? E levaria isso para os órgãos competentes para, a partir desse mapeamento, então aqui está um foco muito grande de animais, vamos começar por aqui. Não, eu sempre digo, as agentes de saúde são as maiores aliadas nessas buscas ativas para várias áreas. Sim. Porque elas estão nos bairros, elas estão ativamente na rua todos os dias. Então, elas conhecem a população do bairro, as casas, as pessoas. Então, de uma forma ou outra, elas são grandes aliadas para isso. Então, seria, sim, fazer uso dessas pessoas para estar fazendo essa busca. E esse mapeamento é necessário, porque senão se a gente não sabe quantos tem, como é que você vai estimar a questão de custos de toda uma operação dessa que tem, até para bolar um projeto e poder chegar no poder público, um projeto coerente. Ó, temos aqui estatísticas, números e tal, nós fazendo assim vai refletir aqui, sabe? Para você elaborar, você tem que ter essa busca ativa e tem que ter os números para poder se direcionar e apresentar um projeto coerente para o poder público para ele fazer alguma coisa, né? Porque há que se pensar assim, o poder público ele não está vendado, mas a gente precisa gerar mecanismos para que ele possa atuar. E tem toda uma burocracia que envolve a atuação do poder público. Então, a gente tem que chegar nessa burocracia e desembaraçar. Não, por aqui eu consigo, porque daí eu tenho aqui a captação de verba daqui. Então, quando você começa a mexer nisso, você vê que pode dar resultado. É possível, só que tem que ter os caminhos a seguir. Eu queria mostrar agora alguns casos, se tu puder botar para nós aquelas imagens. Nós vamos mostrar uns casos que são assim recorrentes, que acontecem aqui na cidade, e são alguns dos muitos exemplos que as voluntárias veem todos os dias, que todas essas meninas que atendem as associações, as entidades de proteção animal veem diariamente. Se quiser colocar. Esse primeiro caso é da Teca, é uma cachorrinha que o seu antigo tutor se mudou de cidade e não tinha como levar um animal. Que isso é uma coisa que acontece muito hoje aqui em Chapecó, né? E daí uma voluntária se propôs em cuidar dela, né? E essa semana passada ela positivou para parvovirose. Então, ela não tinha nenhum protocolo de vacina, ela não era castrada, então, simplesmente só davam água e comida para o animal, né? E daí ela está internada. É um custo que não é barato, né? Internação de parvovirose. Quanto, em média, tu estima? Hoje a gente estima, vai depender de quantos dias ela fica internada, mas hoje uma internação, às vezes, varia de 200 a 250 reais a diária. Né? Porque tem todo um protocolo de medicações, né? Tipo, é um coquetel de medicações. Exatamente. Me fala da parvovirose, o que é?
assim, resumidamente, sobre essa doença? Ela, na verdade, ela afeta mais filhotes, né? Porque, tipo assim, tem sintomas de diarreia, vômito, né? Também as fezes vêm com sangue, são típico da parvovirose. E o animal, se ele não for tratado rapidamente, ele vem a óbito. Né? Então, se você consegue identificar esses sintomas de imediato e levando para atendimento, na maioria das vezes eles se recuperam. Porque daí eles começam a não querer comer, não beber água. Então, assim, eles se debilitam de um dia para o outro. É muito rápido. Ela é prevenida com uma vacina? Sim, tem a vacina que previne. O filhote ele tem que ter 3 doses de vacina, né? Para ficar imune. E depois fazer a dose anual repetida. Ela afeta gatos e cachorros? Não, é só cachorros. Específica. Então, hoje, quem está assumindo esse pepino é a nossa a ONG. Voluntária. É a nossa ONG. É a ONG. É. Então, numa média de R$200 por dia de internação. Fora medicação, mais a medicação. Exame, se ela for precisar, né? Então, não é um custo barato. Não. Esse é o mesmo? É o mesmo, é. Ali, quando ela foi internada, que daí já foi pro fluido, né, para começar as medicações. Porque aí ela desidrata por causa da diarreia, exatamente. Né? Então tem que ter todo um cuidado. E tem que ser muito rápido, né? Porque se realmente você deixar passar 3 dias, 4, a probabilidade de você não recuperar é muito grande. Nossa. Pode passar para a próxima. Esse aí. Essa é uma sarna, isso? Não. É tumor? Não, também não. É uma massa que cresceu nela, até na época quando foi pedido ajuda para nós, a gente pensou que fosse tumor. Daí a gente levou para atendimento e foi feita a retirada, né? Hoje ela está bem, é uma idosinha. Pode passar a próxima foto, é essa cachorrinha, a Tuti. Ela tinha também um tumorzinho de mama, então foi feito 2 cirurgias nela. Né? Primeira retirada, porque aquela massa tinha mais ou menos 900 gramas. Sim, bem grande. Bem grande, né? Então, atrapalhava, porque ficava na lateral. E é um animal do quê? Uns 15 quilos? Não, ela é pequenininha. Ela então, deve ter uns 6 quilos. Não conseguia andar, eu acho. Não, ela conseguia, mas aquilo ficava balançando, né? Do lado, né? Incomodava. Ela ficava coçando toda hora, já estava virando ferida, né? Então, foi feito os 2 procedimentos e hoje ela está bem. Ela está recuperada, foi castrada também. Só que como ela é idosa, tem mais ou menos uns 12 anos, é mais difícil de você conseguir um adotante. Então, provavelmente ela vai morrer nesse lar temporário. Quantos lares temporários tem hoje aqui? Varia muito? Varia muito. Tipo, tem protetoras que dão lar temporário só para gatos, né? Eu hoje só dou para cachorro. Na minha casa eu tenho 13 animais que eu cuido, né? Eu estipulei uma meta, né, tipo assim, de quantidade de animais, né? Então eu também não deixo passar isso para a qualidade de vida deles. Sim, porque tem todo um custo, né, exatamente. Com a alimentação que você não mais do que X eu não consigo alimentar. Exatamente. Então se é para deixar passar fome, então não. Exatamente. Né? Então a gente tem que assim, pensar de uma forma prática também. Um bom senso, dói o coração, dói. mas tem que pensar, não, o que eu consigo oferecer? Eu poderia oferecer? ter no meu espaço até 40 animais. Né? Mas eu vejo que realmente eu tenho que dar qualidade de vida para esses que eu estou cuidando senão hoje. Não tem nem por que você tirar da rua ou dar um lar temporário para não dar uma vida digna nesse período que ele vai estar eles precisam de banho, vacina uma vez por ano, eles precisam de remédio de vermes, alimentação adequada, também não é qualquer ração que a gente dá, né? Porque isso tudo vai afetar lá na frente quando ele for um idoso. Né? E vocês, enquanto entidade, vocês conseguem algum tipo de desconto das lojas que vendem ração, alguma coisa assim? Eles têm essa sensibilidade de poder... A gente tem alguns parceiros, né, que às vezes doam ração também para a gente, dão descontos para as protetoras, então a gente tem parceiros assim muito bons. Graças a Deus, que bom. Vamos seguir nas imagens. Esse caso é um cachorro que estava com míase, né, típica bicheira, né? E ele estava tanto na parte ali do ânus como na perna, né? Ele completamente subnutrido, né? Sim, totalmente, né? Olha, então foi pedido ajuda para eles, a gente encaminhou para tratamento, ele se recuperou, porque às vezes tem casos que a gente chega para a gente que a gente acaba chegando tarde demais e acaba não recuperando o animal, né? E esse, graças a Deus, hoje está num lar, está
super bem, sabe? Dorme na cama. Não, ele tem jeito de ser um cachorrão de um porte bonito, né? Sim, ele é um porte grande. Tu vê que ele, mesmo subnutrido, ainda é um animal que você vê que ele é um potencial de ser um animal bem lindo. Tá. Então, esse tipo de míase, né? Míase, Ela acontece muito com os animais? Bastante. Principalmente em lugares assim que tem bastante contato com sujeira, né? Porque daí a mosca senta ali e bota as larvinhas, né? O ovinho ali. A mosca comum, essa. A mosca comum. Não é a varejeira ou outra. É a mosca comum. Ela, tipo, se ele tem uma ferida aberta, ela vai ali, ela vai sentar, vai botar o ovinho, do ovinho vai formar as larvinhas, né? E ali, se você não tratar, vai começando a corroer. Às vezes corrói músculos, né? Ali, toda a parte que está aberta vai sendo corroída pela bicheira. Não, o animal está sendo comido vivo, né? Exatamente. Basicamente isso, né? E isso a gente encontra bastante. São vários casos assim que a gente pega. Quase diariamente que pedem ajuda, porque é uma coisa frequente que todas as ONGs acabam enfrentando no dia a dia. E nesse caso, assim, por exemplo, lá na aldeia, qual porcentagem de animais doentes é descartado lá? É a maioria ou não tem, assim? Agora, até eu fui há um tempo atrás lá, que a gente ganhou uma doação, daí eu conversei com as meninas da aldeia Condá e a gente foi levar uma alimentação para eles lá, porque elas estavam pedindo na página, daí a gente também conseguiu. E, tipo assim, a maioria lá hoje é com TVT, com a parte de sinomose e a parte também de sarna. Tá? A sarna predomina bastante lá. Né? Porque são animais que não são nutridos com alimentação adequada, né? E baixa a imunidade, daqui a pouco começa a apresentar os sintomas e se alastra assim rapidamente, né? Então, e é um tratamento que não é barato, né? Tu consegue tratar, mas assim, no mínimo por 3 meses, tem casos que às vezes vai 4 meses, 5 meses de tratamento. Se não tem tutor ali assistindo, não vai acontecer. Não adianta, daí realmente tem que as ONGs entrar com... Aí me ocorreu agora uma situação seguinte, se nós temos essa quantidade grande de animais ali em descarte na aldeia, nós devemos ter também a quantidade considerável de óbitos desses animais. Daqui a pouco tem que se pensar também no que fazer com essas carcaças, né? Sim. Porque ela vai contaminar o ambiente, né? Então, eu acho que também vocês têm alguma coisa nesse sentido? Nós temos parceria com a universidade, né? Que alguns animais, quando vêm a óbito, a gente acaba levando para a universidade porque eles precisam para as aulas práticas, né? Daí eles fazem o descarte. Isso, depois. Exatamente. Eles fazem o descarte correto com as empresas que são credenciadas com eles. Porque eu imagino assim, se você que a maioria das protetoras e ONGs, quando um animal vai a óbito, quem faz o descarte é a própria clínica. Então, eles já têm as empresas credenciadas para fazer esse descarte correto. Mas aí eu estava pensando no caso da aldeia, né? Se o pessoal... daqui a pouco está enterrando, daqui a pouco você gera um lugar meio que inadequado. Sim, contaminado, então, mas a maioria dos que vêm em estado já avançado, eles acabam vindo a óbito nas clínicas, né? E no caso dessas doenças com vírus e tal, o animal morreu e eu enterrei ali, esse vírus ele não vai ficar ali, não vai contaminar. Ele não é o recomendado, tanto das parvovirose e a sinomose não é recomendado enterrar, é recomendado fazer incineração, porque ele fica no ambiente no mínimo por um ano, né? Então acaba contaminando, né, a terra também ali, o local onde foi enterrado, então não é recomendado enterrar. Claro que um ano fica no ambiente. Não, vamos para a próxima, então. Tem mais uma, né? Pode passar a próxima foto, que é o mesmo caso. Esse é um cachorrinho de um bairro, era um cachorrinho de rua, que foi atropelado. Ele teve ruptura da traqueia e fratura exposta no membro ali. E ele ficou internado, sobreviveu, graças a Deus, mas ele teve rejeição, porque como ele ficou muito tempo com a bactéria exposta,
essa bactéria eles não conseguiram combater ela. E daí teve que fazer agora, na última cirurgia, a amputação da pata. Perdeu a pata. Perdeu então, a pata. No caso de um atropelamento. No caso de um atropelamento. Era um animalzinho sem tutor? Não? Sim, de rua. Um animalzinho errante. Sim. Então, e aí, quem assumiu, mais uma vez? A nossa ONG. Nós temos mais algum desses para... Sim. Olha isso, nossa. Esse é um da aldeia, lá da aldeia Ximbang. Foi uma pessoa de lá, pediu ajuda para nós, né, pela página. E pode passar a próxima foto. Pelo relato que ela nos passou, na época, diz que um carro passou por cima da pata dele, né? E daí virou uma ferida aberta. A gente encaminhou para tratamento ele, só que realmente já tinha afetado os tendões, então também teve que fazer a amputação da pata. Nossa, ali, ele já amputado. Querido. Eles vivem bem com a amputação, sabe? Assim, sim, diz que com 3 pernas eles se adaptam, sim, né? se adaptam super bem. Porque ali realmente não tinha o que fazer, né? Até o veterinário, na época que atendeu ele, falou que estava assim... Ele não ia ter mais movimentação, né? Nem sustentação, Nem né? sustentação, exatamente. Eu imagino que deva ter quebrado aqui os ossinhos, né? Então daí a opção foi realmente a amputação da pata. Não, e às vezes é a única... Para você ter... qualidade esse animal de vida, ter né? qualidade de vida, Exatamente. às vezes a única saída é essa, Sim. porque senão você não vai ter um animal ali que não vai ter qualidade de vida. Sim. E ele voltou para a aldeia, né, para os seus tutores. Então também a gente tem que pensar nisso em relação ao ambiente que ele vive, se ele vai ter condições de se recuperar, né? Então a gente também tem todo esse cuidado quando ele ficou um bom tempo na clínica, né, até o médico achar que ele estava em condições para receber alta, Poder né? voltar. Porque também isso envolve cada vez mais momentos que ele está lá, são mais diárias, são mais medicamentos. Exatamente. Especialmente as diárias, né? Porque ele está ocupando espaço, não dá para... É que nem a gente ir no hospital, né? Sim. Você está num hospital particular ou na... Você vai pagar diária. Você está pagando diária, né? Exatamente. Então, assim, não é diferente. A gente tem que aprender a pensar nessa questão dos animais dessa forma, que tem toda uma questão de custos, tanto para você manter e tanto quando ele fica doente. Então, a adoção ela não é um ato simples. Sim. A gente tem que pensar, eu consigo Sim. dar conta de ter esse animal, porque eu tenho que ter uma qualidade de vida para ele. E essa questão dos animais que são adotados pequenos e depois são descartados, eu vejo assim como uma... Eu acho que a pessoa não se apegou emocionalmente também, porque a partir do momento que você se apega emocionalmente, você não vai se desfazer daquele Sim. animal. Você vai fazer o que é possível. E até outro dia eu precisava mudar de apartamento e a gente estava olhando uns apartamentos. E aí meus maridos disseram, olha, achei um aqui, mas aí eles não aceitam animais. Eu disse, o quê? Pode esquecer, isso não existe. Não existe. Eu me mudo e depois eles vão saber se eu tenho periquito, papagaio, se eu tenho gato. A lei do inquilinato diz que não pode proibir. Sim. Então não pode. Se você vai para um lugar, se você quer alugar um apartamento, uma casa e tem lá que não pode, ignore. Finja que você não leu, porque isso não existe. A pessoa não pode proibir você de ter um animal. Até nesse condomínio que eu moro. E acontece muitos casos que a pessoa entra no imóvel e quando o proprietário vai renovar o contrato, diz, não, você não pode mais ter animal aqui. E daí o que acontece? Essas pessoas acabam se desfazendo do animal. E a gente encontra isso muito, muito mesmo, porque todos os dias, eu vou ter que me mudar e lá não aceitam animais e eu não posso, eu estou num momento muito difícil da minha vida. Sim, entre o imóvel e o animal vai ser. Exatamente. Então, a gente recebe muitos pedidos, vocês conseguem ajudar a divulgar? Porque a gente não recolhe animal, a gente não tem, mais lares temporários que possa estar colocando animais. Nenhuma ONG, nenhuma protetora independente. Sim. Então, o que a gente sempre orienta, manda foto, seu contato, a gente ajuda a divulgar para tentar encaminhar para uma adoção, né? Porque eles daí doam para o primeiro que aparece. Isso também é um problema muito sério, porque daí de ver aquele animal já vivia numa rotina, olha o estresse desse animal. Vai para uma outra casa que ele não tem afinidade nenhuma, às vezes não é as mesmas condições que ele vivia na primeira casa,
e daí ali desencadeia um monte de problemas, né, de saúde naquele animal. Não, e o estresse, né? Porque é como você foi adotado por uma família e, de repente, é desalojado e ser adotado por outra. Exatamente. Então, tem toda uma mudança de rotina e até esse animal se desestressar e se ambientar. E tem gente que não tem essa paciência Sim. também. Adota é o segundo lar do animal. E não tem essa paciência de entender que ele tem uma fase de adaptação. Sim. Por exemplo, você pega um gato, que ele já teve um outro lar, ele vai ficar uns 2 dias escondido. Ele vai achar um buraquinho, ele vai se esconder uns 2 dias que ele não vai dar sinal de vida. E daqui a pouco ele vai sair para comer, sair para tomar água. Então, é todo um processo, sabe? Que você tem que tá familiarizado para poder dar um lar seguro e confortável para esse animal. Então, eu vejo muito... nesse condomínio que eu moro, quando eu cheguei, depois eu vi um monte de restrições em questão de animais. Ah, mas se não fizer isso, eu vou seguir o regimento. Aí eu disse para o síndico, esse regimento que proíbe animais, então eu começo por você se desfazendo do teu. Aí eu vou pensar no que eu faço com os meus. Mas queriam que eu botasse o gato na guia para ele poder ficar para lá de fora. Eu disse, olha, me mostre num lugar no Brasil onde funciona gato na guia. Cachorro funciona. Eu estou no primeiro andar. O meu gato pulou na janela. Eu vou dizer para ele, não pula lá fora. Ele está olhando ali. Ele vai pular em algum momento. É o instinto, né? Até os meus agora, eles não pulam. Não tem tela, mas eles não pulam. Mas, assim, com cachorro você consegue fazer isso. Mas com gato é outro sistema. Não tem como. O bichinho não vai... Então, assim, tem que ter um pouco de bom senso, sabe? De equilíbrio, e é difícil você morar num condomínio em que ninguém do prédio tem um bichinho. Então, assim, é uma coisa que todo mundo tem, toda família tem um petzinho. Então, vamos ser coerentes com as necessidades de um e do outro, né? Então, o que eu acho que a gente precisa olhar com um olhar humano para essas coisas. Não, se fosse comigo, se fosse com a minha família, se fosse a minha filha, o bichinho. Então, a gente começa... Eu sempre digo que a empatia tinha que ser a religião do mundo. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você vê as coisas de uma forma diferente. Sim. Então, você passa a enxergar as coisas de uma maneira melhor e mais produtiva. E com os animais não é diferente. Pensa se você estivesse nessa situação. E pensa como é que vai estar a situação de quem está ajudando, quem está saindo da sua casa para socorrer um animal. Então, a gente tem que ter um olhar humano. E a gente recebe muita crítica também. Com certeza. Quando você diz não, tipo assim, mas vocês são obrigados aí. Vocês não são uma ONG, né? Então, isso a gente recebe também. E isso dói para a gente, né? A pessoa tem uma visão distorcida do que é uma ONG. Exatamente. Daí a gente explica, mas nós somos um grupo de voluntários, a gente não recebe nada, a gente vai porque a gente gosta da causa, né? Então, às vezes, as pessoas até te xingam, sabe? Pelo telefone, assim, em situações que quando você diz, olha, no momento eu não posso... mas posso ajudar divulgando, né? Então, tipo assim, não é qualquer pessoa que tem a estrutura para estar na causa animal. A pessoa tem que estar com uma estrutura emocional muito resolvida, porque, senão, você acaba pirando. Não, e acho que daqui a pouco tem que se pensar em fazer uma parceria com as universidades, tem curso de psicologia para dar uma assistência psicológica. Porque eu lembro quando nós fazíamos os trabalhos na África, a gente tinha todo um aparato psicológico, porque senão a gente, daquilo que a gente via... Surta, né? A gente não tem como não se mexer com aquilo, não tem como não ser tocado por aquilo. Então, que nem aqueles casos que eu estava te contando lá, que aconteceram comigo. Imagine se eu não tenho um suporte emocional para lidar com aquilo que me aconteceu, eu não desisto. E se eu desistisse, enquanto eu sou uma pessoa só, mas eu, enquanto uma pessoa que pode socorrer outros, eu sou um multiplicador, eu sou uma pessoa que... Aqui eu não faço diferença nenhuma, mas lá, hoje, eu socorro 50 pessoas. Amanhã, 100 pessoas. Então, às vezes, se você tiver uma boa estrutura, você faz a diferença num lugar certo. Mas você tem que ter esse olhar para o humano também. Porque eu vejo muita gente que tem uma sensibilidade com animais, mas parece que
um ranço do ser humano, mas não é por aí. Você tem que ter olhar, porque por trás de muitos desses animais tem um ser humano também, e se não é um tutor, é um voluntário que está lá para ajudar esse animal. Sim. Então, você tem que pensar no humano também, tem que pensar que tem pessoas que estão tirando o seu tempo, o seu dinheiro, estão dedicando a sua vida para aquilo, sem reconhecimento, sem ambicionar nada por aquilo. Então, a gente tem que pensar de uma forma em desafogar essas ONGs e sair desse ciclo vicioso de sobrecarga com as voluntárias, porque é injusto. Elas têm um coração muito grande, sim, e querem ajudar, e a gente sabe disso, mas a sobrecarga é injusta demais. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas. Aí que eu queria perguntar para a Ana, candidata. O que eu posso esperar de uma Ana candidata, ser eleita, e quais os projetos dela? Pode ficar à vontade de me falar dos seus projetos. Então, um dos primeiros projetos é o Centro de Recuperação, né? Onde a gente faria essa extensão junto com as universidades, que esse centro seria para quê? Atendimento de emergências desses animais, tanto de ruas como de famílias de baixa renda que não têm condições de levar um animal para atendimento clínico, né? A nossa segunda pauta seria esse mapeamento e castração em massa, né? Tanto de machos como fêmeas, não priorizar só fêmeas, né? Porque realmente você tendo esse mapeamento e fazendo esse direcionamento certo com essa busca ativa, você consegue realmente tentar começar a resolver o problema, né? E a terceira pauta nossa seria a parte de microchipagem dos animais, tá? E também a parte de vacinação, porque isso é imprescindível, tá? A parte de vacinação, justamente para essas viroses, né? Que a gente sabe que muitas pessoas não têm condições de fazer. Então, fazer realmente uma campanha, né, para fazer para animais de rua e para famílias de baixa renda, poderia fazer direto nos postos de saúde um cadastramento dessas pessoas, onde elas iriam lá e vacinariam o seu animalzinho, teriam um espaço específico para estar fazendo essa vacinação, né? Porque é problema de saúde pública. Sim, com certeza. A gente já teve alguns casos confirmados agora em Chapecó de leishmaniose, né? Então, isso também é um problema muito sério, né? Por causa do mosquito. Ele pode você tá aqui e ser picada pelo mosquito. E a gente sabe que não tem cura, né? Então, assim, já criou algumas situações que já começou a preocupar tanto as ONGs como também os moradores, para a gente tentar resolver isso junto com a saúde mesmo, né? Porque envolve várias secretarias, não é só uma secretaria. Sim. Né? É o bem-estar social e a saúde, né? Porque você está entrando diretamente nos lares das pessoas também. Exatamente. Né? Então, você tem que pensar a coisa ampla. Eu sempre digo, Chapecó, hoje você não pode pensar uma coisa só, você tem que pensar num conjunto. Amplo. Porque implica em N situações, né? Olha, claro que a gente tem outros projetos, né? Mas esses a gente percebe que são os mais urgentes, que precisa realmente, como você falou, todas as protetoras e ONGs estão sobrecarregadas. Então, já está mais do que na hora da gente transferir isso para o poder público, né? Que a gente sabe que fazendo um trabalho tipo em união, né, a gente consegue alcançar, né? Até pela proporção da cidade cada vez crescendo mais, a gente sabe que é mais animais procriando, mais animais sendo abandonados e já virou um descontrole, né? Então, realmente tem que ser feito de uma forma séria, organizada, para a gente conseguir realmente começar a diminuir essa superpopulação que vai melhorar tanto a qualidade de vida para o animal como da sua família, né? Porque daí é um conjunto. Sim. Muitas vezes a gente chega na família, a gente não só ajuda o animal, a gente tem que ajudar a família também, porque está passando por necessidades, né? Sim. Então, é um conjunto que acaba dando bem-estar para o animal e também ajudando a família naquele momento.
Sim, ela é uma coisa que ela engloba, né, essa questão de afetividade, né? Ah, mas não tem condição, por que pegou? Às vezes o bichinho apareceu ali na porta, eles adotaram voluntariamente. Sim. Às vezes foi largado na porta da história, casa, né? Então a gente não pode pré-julgar, a gente pode melhorar a qualidade de vida, mas no animal no seu habitat, porque ele já está acostumado com aquela rotina, né? Sim. Então você melhorando ali, você já vai dar uma melhor qualidade de vida para o animal e a família vai ficar também satisfeita. Nossa, ele está melhor, ele está mais alegre, ele está brincando, né? Sim. Então, passar essas orientações de como você realmente cuidar do animal da maneira correta, porque às vezes falta informação, né? Não, e aí você tem um animal bem ali no lar, o risco dele ser abandonado diminui também, porque daqui a pouco o que acontece? Esse animal, ele ficando doente, ele é um sério candidato a ser um daqueles que vai ser abandonado lá na frente. Então, você gera uma coisa, ela vai sendo uma construção. E, nesse caso da busca ativa e da castração, né, os mutirão de castração, é uma coisa que, se for feito efetivamente com base em estatísticas reais, eu acredito que é um start para realmente reduzir os números e a gente sair desse problemão que está desses animais abandonados, esses animais de rua, porque aí gera os atropelamentos, as doenças, né, uma coisa que passa para outra. Então, a gente vai resolver N situações com uma situação eficaz. Né? Exatamente. Então, Ana, muito obrigado pela tua visita aqui hoje, viu? Eu realmente torço para que você consiga se eleger, sabe? Tem algumas pessoas que eu tenho dito assim, ó, esse ano a gente queria ter mais do que um voto para poder dar, porque tem muita gente boa disputando as vagas, né? Mas e eu tenho trazido aqui pessoas que eu acredito no trabalho, que eu acredito naquilo que eles têm para oferecer mesmo, porque só política por política precisamos também, mas também a gente precisa daquelas pessoas que têm conhecimento de causa para levar as demandas para o poder público e poder brigar por elas de fato, como é o teu caso. Eu vejo que aquilo que eu te falei lá no começo do programa, se não é uma pessoa que eu estou levando lá que é política, é uma pessoa que é da causa e que realmente atua na causa e vai lutar por essa causa até o fim, porque faz parte daquilo que ela é. Então, eu realmente torço que você consiga. E vamos tentar colaborar de alguma forma. O brechó está aberto esse fim de semana, é isso? Sim, a gente abre ele todos os dias. É de segunda a domingo, não tem folga. E esse final de semana nós vamos fazer o lançamento, né, de roupas de verão, já meia estação. Então, vai ser a partir das 9h30 da manhã até as 4 da tarde. No bairro Palmital, na rua Pascoal Cortellini, número 601. Daí a gente convida todos também para prestigiar e quem quiser também auxiliar doando, né, roupas também para o nosso brechó, será bem-vindo. Brinquedos, essas coisas, tudo que possa gerar um caixinha. A gente tem um público bem eclético, né? Então, tudo que vem sempre é bem-vindo. Maravilha, então. Muito, muito obrigada, Ana, mais uma vez. Se quiser deixar uma mensagem, fique à vontade. Obrigada pela oportunidade. Para a gente que é da causa animal, isso é muito importante, né? A gente falar um pouquinho do nosso trabalho e do que a gente enfrenta no dia a dia. Então, eu espero que todas as pessoas que estejam ouvindo olhem com um olhar diferente a partir de agora pela causa animal. E, como você falou, eu também espero que eu seja vitoriosa, né? Que realmente eu faço esse trabalho realmente porque eu gosto, porque eu me dedico de corpo e alma pela causa animal, né? Defendendo a causa animal. Então, não é como você falou que eu sou uma política nata, não sou. É a minha primeira vez, né? Como política, e realmente eu quero entrar lá para realmente fazer a diferença, para mostrar que é possível mudar e melhorar cada vez mais o nosso município. Obrigada, então, mais uma vez, Ana. Boa sorte, viu? Esse foi o nosso Fala Farid dessa semana. Até a semana que vem. Falamos. Meu Deus. Mas ficou ótimo.